Bom dia, bem-vindo a todos. Então, essa nossa live da semana, onde temos feito semanalmente essas lives, sempre sobre temas específicos ligados à LGPD. Nós vamos iniciar agora as apresentações, mas já fica o aviso de que vocês podem fazer as perguntas, dúvidas, comentários o tempo inteiro, usando o chat aqui dessa nossa conversa, né? Então, podem ir encaminhando. Nós vamos responder todas as perguntas, se o tempo permitir, ao final das apresentações, né? E estamos iniciando agora, eu vou já em seguida passar a palavra para a Viviane. Nós vamos seguir essa sequência, né? A Viviane Rico, agradecer a presença da Viviane, que vai contar um pouquinho a experiência dela, no caso da certificação da Boa Vista, que é uma empresa certificada 27701. Depois o Neif, a França, que é diretor da QMS, que é uma empresa certificadora, vai falar também um pouco sobre o processo da certificação, na visão da certificadora. O Eduardo Poggi, que é o nosso responsável pela certificação da 27001 e 27701 da Módulo, também vai contar um pouquinho para vocês as experiências, os percalços, dicas para a certificação 27701, e depois eu volto ao final para falar um pouquinho sobre esse conceito do Risk-Based Thinking, que traduzimos aqui no Brasil como mentalidade de risco, que está embutido em todo esse processo das certificações da ISO. Então, sem muitas delongas, bom dia a todos. Eu vou passar então a palavra para a Viviane Rico, que vai iniciar essa nossa live, falando um pouquinho da certificação da Boa Vista. Viviane, é com você. Tá, ok. Obrigada, Alberto. Bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês. Eu vou passar agora um pouco de como foi essa nossa trilha até a obtenção da certificação, um pouquinho dos desafios, dos benefícios obtidos. E aí, mas antes até de entrar nessa questão da certificação em si, eu queria falar um pouco do nosso contexto, do contexto da Boa Vista e o porquê que essa certificação ela é tão importante para nós. Então, como a maioria já deve saber e conhecer até a instituição, a Boa Vista hoje ela é uma instituição de informação de crédito. Nós temos em nossa base de dados mais de 130 milhões de dados cadastrais aí de pessoas jurídicas, pessoas físicas. Nós temos hoje um direcionamento vindo direto da alta administração a respeito do alinhamento da inteligência analítica à tecnologia, uma visão muito forte em relação à conformidade do ambiente, isso não só um direcionamento, uma preocupação da alta administração, mas agora principalmente derivado do nosso IPO. Então, no ano passado, nós entramos na Bolsa, somos agora uma instituição aberta, estamos adquirindo novas empresas, e a nossa meta é estar adequado não só no nosso momento, no nosso ambiente atual, mas também nas novas adquiridas. E aí tem a questão da priorização da conformidade da lei. E em cima dessa priorização da conformidade da lei, hoje no Boa Vista, assim, explicando um pouco da estrutura da Boa Vista, nós temos uma definição de primeira, segunda e terceira linha de defesa, onde a primeira linha de defesa é a área técnica operacional, onde está focada a tecnologia, a segurança da informação. A segunda linha de defesa, onde eu atualmente estou alocada, dentro de uma área de compliance, e aí, prezando mesmo por definição da estratégia da privacidade, da proteção de dados da instituição, e a terceira linha de defesa, até em linha com as melhores práticas de mercados, com COSO, com normativas do Bacen, é a auditoria. Nosso ambiente, ele não é, a questão da certificação, ela não é nova, então a gente já tem aí uma tradição em obter um ambiente adequado, um ambiente certificado, um ambiente em conformidade com as boas práticas de mercado. Então, hoje nós temos já a certificação ISO 27001, o que facilitou bastante a adequação em relação a 27701, considerando que ela é derivada da 27001, a ISO 9001 também, que preza por um modelo de gestão de qualidade dentro dos processos,
E a certificação DAMA, que ela fornece uma maturidade, né, uma certificação de maturidade de gestão e governança da qualidade de dados no nosso ambiente. Falando agora um pouquinho do nosso programa, então o nosso programa ele envolveu 9 áreas, eu diria que áreas estruturantes, né, do programa, e a gente chamou de programa, não projetos, porque existem diversos projetos aí no meio dessa adequação. Precisamos de frentes reforçadas em cada um dos participantes. O principal motivador aí, e aí seguindo um by the book em relação às implementações das ISOs, o principal motivador foi a alta administração, foi o apoio da alta administração em relação à necessidade. Então, foi ali que surgiu essa necessidade, e aí foi repassada para as demais áreas, e a gente teve uma participação atuante das áreas de tecnologia e segurança da informação, principalmente, gestão de dados, legal e compliance, onde foi estabelecida a área de privacidade, proteção de dados e estratégia de segurança da informação, que é a área onde eu estou atuando como DPO, a área de atendimento do consumidor, a área dos nossos serviços compartilhados, então hoje a gente tem uma rede de fornecedores, uma questão de acesso físico, e em relação também à rede de parceiros e entidades, todos eles precisaram ser revistos, precisaram passar por uma adequação. A comunicação, que foi um ponto forte aí no nosso processo e ainda é, a equipe de comunicação, ela é muito atuante, ela é essencial no nosso programa de adequação, e a área de produtos, onde a gente teve um foco maior no fornecimento dos produtos que antes existiam e que deixaram de existir após o início da lei. E aí, isso a gente tem tido extrema diligência, então hoje os produtos oferecidos estão adequados, todos eles possuem a finalidade bem estabelecida, uma base legal direcionando a justificativa das informações, e só foi possível fechar todo esse trabalho com o auxílio de todos, né, a colaboração de todo o time. Passando um pouco pela ISO, eu até trouxe, já é de conhecimento de todos, mas para mostrar um pouco aí do caminho percorrido, na sequência eu vou mostrar o nosso modelo de trabalho atual, nosso framework interno, e até para que seja possível fazer uma comparação do que a ISO estabelece e o que nós fizemos internamente. Então, a ISO ela vem aí com todos esses pilares de treinamento, confidencialidade, análise de risco, responsabilidades, requisitos do operador e do controlador, que nós também fizemos uma diferenciação interna, mas hoje nós tratamos praticamente da mesma forma, então todo o cuidado que eu tenho como controlador, eu tenho também como operador, a manutenção dos nossos registros e o estabelecimento dos processos internos. Todos esses são os pilares que permeiam a ISO 27001, e aí durante essa caminhada de implementação, adequação, que foi uma caminhada relativamente curta, mas ao mesmo tempo com bastante desafios, e eu vou passar isso um pouco mais para frente, isso nos trouxe um modelo de maturidade atual, né? Então, todas essas questões, todos esses pilares e direcionamentos do ISO nos trouxe hoje um modelo de trabalho, é um modelo de trabalho interno nosso, é como nós estamos trabalhando, como nós estamos baseados. Então, hoje, o nosso framework dentro da área de privacidade e proteção de dados, ele está baseado em 5 pilares, e aí todos eles olhando sempre as normas, a adequação, as necessidades das legislações. E aí, falando em legislação, hoje nós não estamos sujeitos somente à legislação da Lei Geral de Proteção de Dados, mas outras também, como o cadastro positivo, como as necessidades em relação ao IPO, a sociedade aberta, que foi estabelecida o ano passado. Então, hoje nós temos um pilar de atendimento de titulares,
Dentro desse pilar do atendimento de titulares, a gente olha principalmente para a necessidade de atendimento dos direitos dos titulares, baseado na Lei Geral de Proteção de Dados e também pelos direcionamentos da norma. Uma gestão do consentimento das informações, onde a base de dados, onde a base legal é o consentimento. Uma gestão dos dados de menores e gestão de dados sensíveis. E aí, a pergunta é sempre, mas vocês possuem dados de menores e dados sensíveis no seu ambiente? Dados de menores, sim, nós possuímos, até mesmo porque é uma necessidade regulamentar para que eu possa estabelecer que a informação que eu estou recebendo é verdadeira, não é fraudulenta, eu preciso validar se alguém não está utilizando indevidamente um dado de menor. Mas isso é interno. Então, a gente tem um cuidado especial com essas informações. Dados sensíveis, não pelo menos numa volumetria grande, a não ser um RH. Não é diretiva da empresa utilizar dados sensíveis, não nesse momento, por enquanto. E aí, ligando ali a questão do treinamento da ISO, nós também estabelecemos um pilar de cultura, onde foi colocado treinamento e conscientização, isso é um trabalho contínuo no nosso ambiente. A gente tem trabalhado no treinamento e na conscientização, não só dos nossos colaboradores, mas como dos terceiros que estão no nosso ambiente, dos nossos fornecedores e até mesmo da população. E em relação a isso, nós publicamos no nosso site, mais ou menos no meio do ano passado, né, no momento da adequação, um book onde fornecemos algumas informações especiais relacionadas à LGPD. Políticas e diretrizes também estão debaixo do nosso pilar de cultura, e isso tem que estar mesmo no DNA da empresa, a gente tem que seguir todo esse mapeamento das políticas e diretrizes e a revisão delas continuamente. Nós separamos um pilar de privacidade, onde a gente trata ali toda a questão de contratos de fornecedores, mapeamento de dados, os relatórios de impacto, legítimo interesse, o privacy by design, o contato com os órgãos governamentais, em especial com a Autoridade de Proteção de Dados, o pilar de proteção de dados, que é onde a gente tem toda a questão da segurança estratégica também baseada nela, então, principalmente, a gestão de acesso, a gestão das vulnerabilidades do ambiente, a governança e o ciclo de vida dos dados, iniciativas de anonimização e criptografia sempre que necessário, e os indicadores também que nos suportam para que a gente consiga monitorar esse ambiente. E o quinto pilar e o último, ele está embaixo, mas ele permeia todos os outros, é o de monitoração e auditoria contínua. Então, assim, mais do que estabelecer processos, mais do que responder os direitos dos titulares ou revisar contratos, a gente tem também uma obrigação de garantir que o nosso ambiente está adequado. Então, a gente faz uma autoanálise continuamente por meio de indicadores, por meio de revalidações de controles, e além disso, existem as auditorias e as certificações que nos asseguram que a gente está no caminho correto. Esse processo da certificação, ele ocorreu em mais ou menos um ano, então a primeira avaliação do ambiente, ela ocorreu em fevereiro de 2020, onde nós realizamos um diagnóstico do nosso ambiente. Em julho de 2020, nós fizemos a nossa primeira auditoria externa. Em outubro, uma auditoria interna para validar que os itens levantados no diagnóstico estavam em conformidade com a norma. Em outubro, houve a auditoria externa, e aí já uma auditoria certificadora referente à documentação. Em dezembro, a gente obteve nossa certificação. Então, foi quase um ano todo esse caminho. Surgiram alguns desafios no meio do caminho, e eu vou passar um pouco deles para vocês. Então, o primeiro desafio, e no início o maior de todos eles, foi a adequação de documentos. Então, até trouxe aquele contexto no início em que a Boa Vista já possui outras certificações e outras obrigações legais e regulatórias,
E nesse desafio da adequação de documentos, a gente teve que rever muito material que já existe, que para cumprir outras questões, e todos eles tiveram que ser adequados em relação à privacidade e proteção de dados, o aculturamento das nossas equipes, e aí não é só uma questão de treinamento, nem conscientização, mas é trazer mesmo no DNA das pessoas que a importância do tratamento do dado pessoal com diligência. E aí, naquele momento, até gerou-se assim um termo que era bastante utilizado: nós somos os guardiões dos dados, nós somos as pessoas responsáveis por tornar o nosso ambiente adequado. Isso daí foi muito incentivado pela liderança, os funcionários abraçaram mesmo esse pensamento. Isso foi essencial para que a gente conseguisse chegar ao final da certificação. Fizemos uma capacitação massiva de colaboradores, e aí por meio de gamificações, treinamentos, a capacitação da nossa própria equipe interna, o que é essencial nesse caminho da certificação. Então, não basta ter um DPO, não basta ter políticas, mas a equipe que suporta essas ações, ela tem que estar capacitada também. Então, isso foi uma das principais linhas aí de suporte dentro desse processo. Estabelecimento de novos processos, então, novos processos tiveram que ser criados, e aí, como toda nova criação, todo novo desenvolvimento, isso gera algumas vezes um desconforto, o novo gera um desconforto, mas tendo o aculturamento e tendo o entendimento das equipes em relação à nossa necessidade, depois do desconforto inicial, mas porque eu vou mudar, porque eu vou ter que me adequar, as pessoas entenderam essas situações e a gente conseguiu realizar de maneira adequada a nossa adequação do ambiente, né? A criação dos novos processos. E, por fim, a manutenção da certificação, que ela ainda existe, né? Ela é contínua e ela vai continuar existindo. Então, assim, hoje a Boa Vista, ela está certificada, mas a gente tem sempre ciência, é algo que eu falo com a minha equipe, a gente tem ciência que nós estamos e nós não somos. Então, nós estamos certificados, ele é um trabalho contínuo, a gente tem sempre que estar avaliando o nosso ambiente para que a gente não corra o risco de perder essa certificação, né? Então, a gente não pode cair numa zona de conforto e falar assim: me certifiquei, o meu ambiente é seguro e tá bom, daqui para frente eu só vou me preocupar daqui 2 anos quando vier a nova auditoria de certificação. Não é isso. Então, a nossa monitoração ela é contínua. E aí, trazendo um pouco dos benefícios dessa certificação para o nosso ambiente também, a certificação, acima de tudo, ela nos trouxe vantagem competitiva. A Boa Vista foi a segunda empresa no Brasil a obter a certificação 27701. Isso é um diferencial, é algo que a gente utiliza até no fornecimento dos nossos produtos para trazer uma segurança em relação aos clientes sobre a proteção e sobre a segurança aplicada no nosso ambiente. A redução de custos, que nesse momento ainda é intangível, né? Mas, como eu disse, todo o apoio da alta liderança mostrou que a necessidade e a vantagem dessa redução de custos. Então, mas você aumentou a equipe, você aumentou processos, você diminuiu produtos, mas a gente tem uma redução de custos aí que ela não é tangível, mas ela existe. Por quê? O dia que eu tiver um vazamento de dados, eu não tiver visibilidade dos meus controles, o dia que eu for penalizado, o dia que eu for que a minha base de dados for bloqueada por alguma inconformidade, o custo de solução, de pagamento de sanções vai ser muito maior do que o custo de adequação e manutenção do ambiente. Isso é essencial para que a gente entenda mesmo, e por isso eu falei, ele foi um grande foi uma visão da nossa alta liderança ali em relação a isso. A minimização dos riscos, então, o princípio de tudo, quando começou o seu diagnósticos, nós avaliamos os nossos controles, mas nós também avaliamos os riscos, e os riscos não são só os riscos existentes dentro da área de privacidade e proteção de dados, mas o risco dentro de toda a instituição.
e ele é monitorado continuamente. A gente tem áreas parceiras que fazem isso conosco, e adequação dos processos em relação às normas internacionais, né, aos padrões internacionais. Então, hoje, qualquer auditor que entrar no meu ambiente, ele vai ter a segurança de que eu tenho um ambiente controlado, que existe uma norma estabelecendo um padrão e que eu estou seguindo esse padrão. E, obviamente, a gente vai ter evidência para comprovar isso. Essas foram os principais desafios, benefícios aí da certificação do nosso ambiente. Como o Alberto e a Isabela falaram logo no início da live, se vocês tiverem alguma dúvida, pode direcionar pelo chat, depois a gente vai responder especificamente essas dúvidas, mas é um pouquinho do nosso caminho, e eu estou à disposição aí no que precisar, pelos canais aí de Facebook, LinkedIn, e-mail e telefone. Obrigada aí pela apresentação de todos. Eu vou passar agora o microfone para o Neifer. Obrigado, Viviane. Excelente esse teu case aí de demonstração. Já chegaram algumas perguntas, a gente vai deixar para responder no final. Passar então para o Neifer aí, então, engrenar logo na apresentação. Neifer, é contigo aí. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente aí, obrigado a Módulo pelo convite, Alberto, Fernando. Uma excelente apresentação aí da Viviane, porque acho que vai dar um bom subsídio aí para mim também, em relação à nossa atividade de certificação. Então, eu vou passar para vocês aqui especificamente processos de certificação. Eu vi que já tem algumas perguntas no chat aí mais ou menos sobre isso. Talvez algumas coisas aqui que eu vou explicar vai elucidar o que a Viviane também passou na prática, né? Uma empresa certificada em ISO 27001 e 27701 passou quais foram os desafios na prática. Agora eu vou falar como que é essa trajetória na visão do organismo de certificação. Bom, eu sou o Neifer França, sou diretor da QMS Certificadora, e vou iniciar aqui com vocês a apresentação. Deixa eu compartilhar aqui. Ok. Vou colocar aqui em tela cheia. Perfeito. Então, o que eu queria passar para vocês? Antes de a gente falar propriamente dito sobre a certificação de ISO 27701, não tem jeito, a gente tem que falar da 27001. Por quê? A ISO 27001 é uma norma, a 27701 é uma norma de extensão da 27001, né? E quem é a QMS? A QMS é um organismo de certificação internacional. Hoje a gente está presente em mais de 30 países em todo o mundo. A gente tem como missão construir uma sociedade mais forte através das certificações. Atuamos com todas essas certificações ISO, né? Somos as principais referências aqui no Brasil em 27701, 37001, norma de compliance, conformidade, e outras normas de sistemas de gestão. Bom, e a ISO 27001? Como a Viviane comentou, a ISO 27001 é a norma mãe da família 27. Então, o que ela fala da segurança da informação? Ela está diretamente relacionada com a proteção de um conjunto de informações no sentido de preservar o valor que possuam para o indivíduo ou organização. São propriedades básicas da segurança da informação, alguns pilares, são eles: confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e legalidade. A confidencialidade, né, é a propriedade da informação pela que não estará disponível ou divulgada a indivíduos, entidades ou processos sem autorização. Então, aqui vocês já verificam a relação entre a própria segurança da informação com base na ISO 27001 e a relação com a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, né? A disponibilidade é a propriedade que a informação esteja acessível e utilizável sob demanda por uma pessoa física, por um órgão ou sistema. A integridade é a propriedade que a informação não foi modificada ou destruída de maneira não autorizada ou acidental. E a autenticidade, ela está dentro da integridade, que é a propriedade que a informação foi produzida, modificada ou descartada por uma determinada pessoa física, órgão ou entidade. E, por final,
o último pilar é a legalidade, que é um atributo jurídico de qualquer ato de indivíduo ou órgão ou sistema que indica se é ou não contrário às leis. Bom, a ISO 27001, a norma-mãe, né, ela especifica requisitos para estabelecer, implementar, manter, melhorar continuamente um sistema de gestão da segurança da informação. A norma ela também inclui requisitos para avaliação e tratamento de riscos, e os requisitos são definidos na norma de forma genérica. O que a norma quer dizer aqui? A norma ISO 27001 ela é aplicável a todos os ramos de atividade, independente do porte da organização. Então, desde uma empresa como a Boa Vista, que a Viviane apresentou para a gente, uma empresa listada, com estrutura de governança corporativa, e também uma empresa de pequeno porte. Então, a ISO 27001 ela vai ser aplicável a todas essas empresas de qualquer ramo de atividade. Vai depender e vai variar os riscos de cada organização. O sistema de gestão ele deve ter interface com o mundo exterior, né? Nesse contexto, o mundo exterior não são apenas os stakeholders, mas também os departamentos da organização. E, por exemplo, se a organização, né, escolher somente o departamento de TI que estará dentro de escopo, esse departamento estiver utilizando os serviços de outros departamentos, como compras, o departamento de TI deve efetuar a avaliação de risco do seu departamento em relação a essas outras atividades, tá? Bom, aqui eu queria ficar um pouquinho mais aqui com vocês nesse fluxograma aqui, né? Que é a inter-relação entre a Lei Geral de Proteção de Dados e as práticas e normas e regulamentos e afins. Vocês estão vendo aqui que quando a gente fala de LGPD, no centro dessa estrutura, nós temos a ISO 27701, ou seja, a norma de segurança de dados, né? Então, ela é uma norma publicada em 2019, ela basicamente foi concebida na Europa para atendimento da GDPR. Obviamente, como a LGPD no Brasil ela é baseada na GDPR, a ISO 27701 ela atende plenamente à Lei Geral de Proteção de Dados. O que você vai precisar além disso? Você vai precisar de alguns controles, você vai precisar de umas questões legais, mas a ISO 27701 ela dá todo o arcabouço para atendimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Dentro dela, a gente encontra o relatório de impacto do tratamento de dados, o ciclo de vida de dados pessoais, o consentimento de uso de dados, a figura do DPO. Então, a ISO 27701, como uma norma de extensão à 27001, ela praticamente estende os controles do anexo da 27000. Para quem tem aí o conhecimento na ISO 27001, sabe que o anexo A da norma ele compreende aí dezenas de controles de segurança da informação. O que a 27701 faz? Ela estende esses controles, ela coloca controles adicionais para atendimento da GDPR e, consequentemente, da Lei Geral de Proteção de Dados, no que tange justamente a segurança de dados de uma organização. Então, como a Viviane comentou, para uma empresa ser certificada em ISO 27701, essa empresa ela precisa ter a certificação da 27001. Por exemplo, a Módulo, né? É uma empresa certificada aí pela QMS, tanto na 27001 como na 27701. Por quê? Por que eu não consigo auditar diretamente a 27701? Porque ela é uma norma de extensão de controles da 27001. Toda a parte de sistema de gestão, de governança de sistema de gestão, está na norma ISO 27001. A 27701 ela vai trazer aí extensão desses controles. E eu coloco todo o arcabouço do sistema de gestão em outros processos. Por exemplo, dentro de uma estrutura de governança corporativa que é a que vocês estão vendo aí na tela, nós temos políticas, processos, controles, auditorias, contratos, toda a gestão de risco, a interface da área de compliance e conformidade, como é a área da Viviane, que ela mostrou para vocês. Você pode utilizar outras ferramentas, ou seja, outras normas ISO
para criar uma estrutura de governança, por exemplo, a ISO 31000, que é a norma de gestão de riscos, a ISO 27000, que eu já comentei, a ISO 20000, que é tecnologia da informação, a ISO 9001, que é a norma de gestão da qualidade, como também a Boa Vista é certificada, e a Viviane demonstrou para a gente. Outras normas mais voltadas para o lado social, que é a ISO 14001, meio ambiente, ISO 45001, segurança ocupacional. Temos também a ISO 37001, sistema de gestão anticorrupção, a ISO 37301 agora, que é a norma de compliance, sistema de gestão de compliance. Então, todas essas ferramentas em conjunto, ela vai atender o objetivo principal, que é a estrutura de governança corporativa com foco no compliance, como nós chamamos aqui, no compliance digital, que é para o atendimento, basicamente, da Lei Geral de Proteção de Dados, todas as legislações que circundam a LGPD, e justamente ela faz este atendimento, né? Então, é importante citar que dentro dessas fases de processo, para obter a certificação da 27701, a empresa precisa ser certificada ou buscar a certificação de forma em conjunta, porque nós, organismos de certificação como a QMS, nós não podemos auditar somente a 27701, a gente precisa da estrutura da 27001. Então, dentro dessa estrutura, a gente cria um processo de auditoria estendendo os controles da 27701. Então, a empresa, como a Viviane comentou, a empresa faz uma auditoria interna do sistema de gestão, com uma consultoria ou com a sua equipe interna de trabalho. Depois chama o organismo de certificação, como a QMS. A QMS faz uma auditoria em duas fases, a auditoria de fase 1, auditoria documental, a auditoria de fase 2, auditoria de entrevistas, verificação de registros, verificação de controles, verificação de riscos. E no final da auditoria de fase 2, o auditor ele já vai fazer a recomendação ou não da certificação ISO 27001 e 27701. Também, todo ano, a organização, a empresa, passará por auditorias de manutenção, ou seja, para verificar se o sistema de gestão, tudo que aquele foi concebido, está ainda implementado, que são as auditorias de manutenção, com uma carga horária menor do que a auditoria de fase 2, a auditoria de certificação. E a cada 3 anos, que é a validade do certificado, a empresa passa pela recertificação. Então, enquanto houver certificado, haverá auditorias. Todos os anos, no mínimo, o organismo de certificação estará auditando a empresa nas normas 27001 e 27701. Lembrando que, claro, o foco aqui é 27701, que é a norma de segurança de dados, mas nós temos diversas normas de extensão da 27001. Normas também bem importantes, como 27017, 27018, aí vai depender do gerenciamento de riscos da organização. Por exemplo, que também estendem controles para controles em nuvem, proteção de dados pessoais em nuvens, como a 27017 e 18, e diversas outras normas de extensão da família 27001, né? Então, aqui é uma estrutura básica aqui para passar para vocês, depois a gente conversa um pouco melhor aí nas perguntas. Gostaria de deixar aqui todos os meus contatos, né? Então, aqui o telefone da QMS, meu e-mail, a gente fica aqui em São Paulo, capital, atende todo o Brasil. Tem também meu Instagram, NeiferBF, eu também estou no LinkedIn. Esse é o site da empresa. A QMS também oferece treinamentos de auditor líder das normas 27001 e 27701. Mês que vem abriremos novas turmas dessa formação, que é muito importante para os DPOs também, né? Então, é isso que eu queria passar para vocês, e daí volto aí para perguntas especificamente sobre o processo de certificação e como ocorre a certificação da ISO 27701. Obrigado. Obrigado, Neifer. Bastante didático aí, interessante. Vamos passar agora para o Eduardo Poggi. Então, de novo, reforçando, vocês podem encaminhar suas perguntas pelo chat. Já vi que tem várias perguntas chegando para a Viviane. Pode chegar também para o Neifer e responderemos todas as perguntas
ao final, então, da apresentação. Eduardo Poggi, é Tá. contigo aí, fala um pouquinho. Obrigado, Viviane, obrigado, Neifer. É sempre bom compartilhar conhecimento e aprender com quem já fez e trouxe resultado. Hoje eu sou Security Officer da Módulo, CISO, fui responsável pelo atendimento, eu compartilhei minha tela já com vocês. Tá? O que a gente vai falar aqui, né? São os principais desafios, né, que a gente enfrenta ao fazer um processo de certificação. E como o Neifer muito bem falou, e a Viviane mostrou aí, um matou a cobra, o outro mostrou o pau aí, o que foi feito, né? O que a gente entende é que a gente precisa de uma certificação 27001 para fazer a 27701. E a Módulo, né, ela, em 2019, nós nos certificamos 27001, a Módulo já tinha sido certificado lá no passado, foi uma das primeiras, e em ano retrasado, nós, antes da pandemia, nós nos certificamos, e neste ano, né, final de 2020, até que teve um atraso por causa da pandemia, nós nos certificamos também em 27701. E é muito importante esse processo, porque a gente acha, não, é fácil, tal, vamos fazer aqui, dá um ajeitinho, arruma um sobradinho, faz um puxadinho, não é nada disso. A gente tem processos, tecnologias e pessoas envolvidas no processo, nessa certificação, porque você está fazendo, você está implantando um sistema de gestão na sua empresa de forma perene, ou seja, não é estar implantando, eu tenho que ter em funcionamento constantemente um sistema de gestão que atenda os requisitos e as necessidades elencadas dentro da extensão da norma 27.701, e essa extensão ela vamos dizer, seriam as práticas que têm que ser comprovadas para atender a LGPD, conforme bem falou o Neifer, tá? Eu coloquei aqui no primeiro slide dois QR Code aqui, um para o nosso book do LGPD Manager e o outro da lei digital, além do meu QR Code pessoal aí, tá bom? Então, vamos andar um pouquinho na frente. Eu sempre gosto de começar a apresentação com algumas provocações, né? Então, a primeira que eu faço, onde é que está o maior desafio da certificação 27.701, né? Onde é que a gente encontra esse desafio? E alguns falam, não, envolver as pessoas, como muito bem falou a Viviane, incorporar o processo dentro da organização, conseguir o patrocínio, porque, afinal de contas, o tom vem de cima, tom from the top, que muitas, vamos dizer assim, normas internacionais regulam que se o patrão não concorda, não adianta exigir que o subordinado faça. Mas, enfim, o que a gente entende é que eles estão em 3 pontos, né? Basicamente, a gente está no processo, ou seja, por que eu botei o processo? Porque as práticas que estão dentro da ISO 27701, e elas, olhando a LGPD, elas atendem a LGPD, e as práticas da 27001, elas são um processo que você tem que implementar dentro da sua organização. Por outro lado, eu preciso sim de tecnologia, porque hoje as empresas trabalham com tecnologia, né? E essas tecnologias, elas funcionam para reduzir um pouco de um dos desafios que a gente entende, que é o esforço para você consolidar todas as informações. Imaginem vocês que a 27.701, ela exige que você tenha documentado todos os processos de coleta, de armazenagem do ciclo de vida de informação nos sistemas, nos seus processos, nas suas áreas. Então, como é que você vai catalogar isso? Vai ficar numa planilha Excel, num diretório? Você tem que ter uma visualização disso. Você tem que ter um sistema de gestão de incidentes incorporados, onde você tenha visibilidade disso para toda a organização, né? Então, a tecnologia, ela é importante. Pessoas também são muito importantes, porque as pessoas são essas que vão dar, vamos dizer assim, as pessoas são o sangue que fazem os órgãos, os processos funcionar dentro da sua organização, tá? Então, basicamente, a pergunta é como é que eu integro tudo isso, né? É o desafio, dentro de algo que todos sigam na mesma direção. Então, você tem políticas, normas, procedimentos que regulam
esses processos, você tem, por outro lado, o DPO, os gestores, os parceiros, os fornecedores e os colaboradores que vão executar isso, e você tem a tecnologia. Como é que isso se integra? Na Módulo, nós fizemos o que a gente chama de um sistema de gestão integrado, ou seja, o nosso sistema de gestão ele integra 27001 e 27701 e outros sistemas que incorporam, que entram dentro desse sistema de gestão, talvez 9001 no futuro, qualquer outro, vão estar dentro de um manual único de um sistema de gestão integrado. Esse sistema de gestão, a gente tem todos os objetivos, vamos dizer, as partes, né, que são interessadas, as expectativas das partes interessadas, e um dos quesitos muito importantes, quando você passa da 27001 para 27701, é que a parte interessada, titular de dados, ele passa a fazer parte do seu sistema de gestão. Ou seja, o titular do dado, ele é parte interessada, porque agora ele, por lei, tem direitos e tem direitos que as empresas têm obrigações de atender agora. Então, fazendo um resumão aí, né? Então, nós temos esse conjunto do sistema de gestão integrado que permite que a gente faça isso. O sistema de gestão integrado hoje, né, ele incorpora tanto na 27001 e a 27701, e a gente pode mostrar bem que a gente tem, na 27001, explicando um pouquinho detalhadamente o que o Nefer falou, eu tenho os requisitos 4 e 10, que são os requisitos da organização, e na 27701 nós temos uns ajustes nesse contexto. Por que tem esse ajuste? Porque agora eu tenho que incorporar a proteção de dados e a privacidade no que era só a segurança da informação. E dentro da 27002, a gente vale falar que a 27002 é a norma de prática dos controles, a 27701 também estende, além do sistema de gestão, ela estende também os controles que têm que ser implantados, os ajustes e nos seus anexos A e B. Tá? Então, basicamente, o que a gente fez? A gente ajustou as nossas políticas e normas, as normas e procedimentos que a gente tinha para atender a 27001 e a 27701, tanto no quesito de sistema de gestão quanto nos controles, tá? E, a partir desses controles, a gente atende a LGPD, tá? Que é o como. Então, basicamente, só dando um detalhezinho importante que a gente tem, então nós temos na 27701 todos os itens que temos que ter, que tem ajustes, onde tem requisitos adicionais, é importante a gente estar vendo esses requisitos adicionais aqui, a gente vê aqui, ó, que tem requisitos adicionais aqui, e todos os outros têm diretrizes adicionais, à exceção da parte de continuidade de negócio, tá? Que não existe. Então, o desafio é esse, a empresa enxergar essa amplitude de coisas que tem que ser feitas e arregaçar a manga e fazer. Dos processos que a gente tem desafios, a gente pode dizer que nós temos toda a gestão de políticas e normas, ou seja, vamos dizer, esse conjunto de artefatos que a gente tem que gerenciar, tá? A gente tem que ter visibilidade, divulgar e mostrar para todos os colaboradores de um formato 360 graus o que tem que ser feito, qual é a responsabilidade de cada um, e todos os outros, vamos dizer assim, processos que a gente precisa incorporar dentro de um sistema de gestão de proteção de dados para atender a LGPD e para a certificação. Então, nós temos a gestão de inventário. Aí, quando a gente fala de inventário, você tem que inventariar sistemas, processos, tecnologias, todos eles que utilizem ou tratam ou manipulam dados pessoais ou que precisam ser foco de privacidade. Então, nós temos também a gestão de mudança. A gente aprende que pela ISO 31000 que todo o seu processo de gestão de risco começa com o monitoramento do seu escopo. Ou seja, você definiu o seu escopo, identificou o risco até o tratamento, você tem que continuar continuamente, é engraçado, mas você tem que continuar fazendo a gestão de escopo para identificar se entrou algo dentro do escopo que gera risco. E para a privacidade é a mesma coisa. Ou seja, se entrou algum processo de negócio novo, alguma área nova está fazendo algum trabalho novo, algum sistema novo, isso aí eu tenho que passar por uma avaliação para que isso não gere risco à privacidade ou à proteção de dados, e isso incorpora aí também
autorização pelo DPO, se pode, se não pode, tá? Então, aí todos os processos que a gente vê, gestão de risco, gestão de incidentes, gestão de solicitações de titulares, gestão de fornecedores, gestão de comunicações com as agências, com a NPV, e toda a parte de avaliação de segurança da informação que é inerente. Então, os desafios são grandes. E o que a Módulo faz? A gente tem vamos dizer assim, um ditado, né, que o Alberto depois pode falar melhor desse ditado, é que em casa de ferreiro, espeto é de ferro. Então, se a gente faz proteção e preconiza isso, a gente usa o que a gente faz. Então, basicamente, a gente tem o nosso sistema, que é o LGPD Manager, que permite você fazer toda a gestão desses inventários, dessas configurações. Temos também um sistema de gestão de políticas e normas, ou seja, temos uma aplicação que a gente faz parte dessa suíte do LGPD Manager, que é a parte toda de registro de política, registro de normas, registros dando visibilidade para todos, permitindo comunicação entre pessoas que tenham dúvidas sobre tópicos da normas, não só normas regulamentares, tipo a LGPD, a lei propriamente dita, como as normas internas, tá? A gente tem, no nosso processo de LGPD, nós temos uma fase que é de avaliação, ou seja, eu tenho toda a identificação do escopo da organização, onde é que estão, vamos dizer assim, os pontos de riscos dentro da minha empresa relacionados à proteção de dados pessoais, com registros, áreas, suporte a dados, partes relacionadas, nesse processo de avaliação, a gente gera um plano de ação inicial para gerar um resultado. Nós temos tanto da operação do sistema de gestão de segurança da informação e do sistema de gestão de privacidade da informação integrados. Então, nós temos a gestão de ocorrências com uma ferramenta do DPO, incidentes, requisição do titular, todos os relatórios e inventários possíveis, o registro, como é requisitado dentro não só da LGPD, como da 27.701, onde estão, quais são os pontos, quais são as áreas, quais são os sistemas que fazem transferência internacional, tudo isso visualizando em gráficos, em monitoramento, de forma que a gente tenha a visibilidade dos níveis de risco, prioridade, de onde estão as nossas, vamos dizer, os nossos pontos que merecem atenção. A gente pensa isso numa empresa, talvez, na Módulo, que não é uma empresa muito grande, assim, mas você tem empresas que têm diversos sistemas, nós temos clientes que estão trabalhando com diversos sistemas integrados que tratam dados pessoais, e você imagina o esforço, esse é o desafio, de ter que cadastrar isso, de ter que inventariar, e tem que fazer mesmo, para que eu tenha a visibilidade de onde estão os meus riscos. Ter um processo de gestão integrado, para que você possa dar consequência ao que é exigido pela lei, tá? Então, nós temos gestão de mudança, todas as solicitações de modificações. Esse sistema aqui agora eu preciso que ele deixe, que ele trate esse dado também. Então, faz uma requisição, o DPO analisa, faz um DPIA para a gente identificar se isso é válido ou não, tá? Então, a gente também faz, dentro da solução, para suprir o desafio de segurança cibernética, a gente faz uma avaliação com um CIS na versão 7.1. Já adiantando que está vindo a versão 8 aí, que a gente já vai integrar também na solução do CIS, que é basicamente a parte de segurança da 27.001, requisito fundamental para 27.701. Já estou terminando, gente? E a gente tem também a gestão de requisitos, todos eles integrados naquela lei digital. A gente não tem só a parte de regulamentação, nós temos as políticas internas, regulamentações, as normas ISO e também esses frameworks de segurança, tipo CIS, NIST, etc., nós podemos colocar. Terminando assim a minha parte, o que eu sugiro para você? Para começar a fazer agora, não, eu tenho que fazer isso, agora eu vou ter que tratar. Primeiro, faça uma avaliação de risco desse seu programa. Olha só, onde estão os pontos de risco que eu tenho que tratar, do programa como um todo. Basicamente, você pegar os requisitos da norma e verificar se existe risco, vamos dizer assim, regulamentar, que aflora quando você olha, preciso incorporar no meu processo de classificação de informação uma classificação específica proteção de dados. Pô, eu tenho isso? Não tenho, então isso é risco. Então, faça uma avaliação inicial,
consiga o patrocínio, não adianta, eu acho que isso está bem claro para todos, que tem que ter o patrocínio, eu acho que existe já um patrocínio velado que todos têm que fazer, que é o bolso do patrocinador, né? Porque se ele não tiver isso e tiver uma ocorrência, você vai ter uma multa muito grande. Então, consiga, vamos dizer, evidencie e clarifique esse patrocínio, envolva as pessoas. Para a segurança, esse ditado é muito importante. O elo mais fraco é o elo na segurança da informação, é o elo das pessoas. Se a pessoa não quiser fazer, ela não faz. Ou ela faz forçada ou ela faz motivada. O que eu estou falando não é forçar as pessoas, aqui é motivar as pessoas, como a Viviane muito bem falou. Motive as pessoas. Coloque-a como responsável para a proteção de dados e a privacidade. E, por final, automatize o que puder. Senão você vai ter um custo muito grande para implantar isso dentro da sua organização. Tá bom? Então, eu passo agora a palavra para o Alberto, aproveitando, novamente, tem um link aí do e-book, tanto do LGPD Manager, da Lei Digital, e o meu link e o meu QR Code pessoal para você acessarem, ficando à disposição aí, passando para o Alberto, para as perguntas finais. Obrigado, Eduardo Poggi. Excelente. As apresentações estão bem conectadas, né? Acho que tivemos uma excelente introdução da Viviane Rico explicando a importância da certificação 27701 para Boa Vista, as experiências, dicas, né? Depois o Neifer apresentou bastante bem o processo da certificação, propriamente dito, na luz de uma empresa certificadora. E agora o Eduardo Poggi acabou também apresentando algumas dicas e sugestões aí baseadas na nossa experiência do nosso processo de certificação. Eu vou falar agora um pouco nessa fase final sobre esse conceito do risk-based thinking, né? Essa ideia do risk-based thinking como nós traduzimos aqui para português na ABNT, a mentalidade de risco, né? É um processo que está embutido no que é chamado aí a infraestrutura de alto nível das normas ISO de certificação, e essa estrutura é o famoso PDCA, que todos conhecem, né, o Plan Do Check Act, né, e agora acoplado a essa ideia dessa mentalidade de risco, né? Esse conceito de mentalidade de risco dentro da visão da ISO, ele evoluiu e ficou bastante conhecido por conta da ISO 9000 na versão 2015, né? Ela trouxe forte essa ideia de que a norma emprega a abordagem de processo, que incorpora tanto o PDCA quanto essa famosa ideia aí da mentalidade do risco, a mentalidade de gestão de riscos, eu diria assim, até para sermos um pouco mais precisos. A partir dessa ISO 9000, incorporando, né, nessa estrutura de alto nível, todas as normas de certificação, as normas que de alguma maneira envolvem gestão de riscos na ISO, elas incorporam essa mentalidade de risco. Então, a ISO 9000 na área de qualidade, a ISO 14000 na área de meio ambiente, a 37000 na área de anticorrupção, a 22300 na área de gestão de continuidade de negócios, né? E todas essas normas ISO, de uma certa forma, sendo a ISO uma organização de normalização, elas estão normalizadas, né? A ISO tem uma norma principal, que é a ISO 31000, que é a norma-mãe de gestão de risco, né? Que cria o que nós poderíamos dizer assim, uma linguagem comum, ou uma linguagem única, né? E não só em termos de linguagem propriamente dito, termos e definições, mas também o próprio processo de gestão de riscos e o que eles chamam o framework, essa estrutura de gestão de riscos que é incorporada em todas essas outras normas que utilizam a mentalidade de risco. Então, usando essa terminologia da ISO 31000, a parte mais importante seria talvez a própria definição de risco, né? Risco, na ISO 31000, é definida como o efeito da incerteza nos objetivos, né? E aí já antecipa a ideia de que, se a gente está falando sobre incerteza, nós estamos falando de futuro, nós estamos falando de um evento que pode ou não pode acontecer, daí o atributo da probabilidade ou a possibilidade de acontecer o risco, né? Um risco que já aconteceu não é risco, é um fato, né? Então, um incidente, por exemplo, é provavelmente um risco que, de uma certa forma, se materializou. E nesse conceito de um efeito nos objetivos, né, a ISO também
considera a ideia de que esse efeito pode ser tanto um efeito positivo, por um lado, que seria uma oportunidade, quanto a nossa visão tradicional de risco, o efeito negativo, né, que seria uma ameaça, um perigo, né? E o que nesse conceito traz aí a ideia da aplicação da mentalidade de risco é que o tempo inteiro, dentro da incorporação dessa mentalidade de risco nas normas, o que a gente precisa identificar são os objetivos, né? Quais os objetivos a serem garantidos ou preservados, né? O Neifer comentou rapidamente sobre a 37.301, uma norma recente, que é a norma do Sistema de Gestão de Compliance, a antiga norma 19.600, que agora está se tornando a 37.301, e essa, por exemplo, essa norma, ela traz embutida dentro de si esse conceito da mentalidade de risco. Então, nós temos aqui, por exemplo, em termos da 37.301, que os objetivos de um sistema compliance é garantir ali o objetivo da integridade, da cultura da organização, a conformidade, a reputação, os valores, a ética, né? E tudo aquilo que possa produzir efeito positivo ou negativo nesses objetivos, traz então a ideia do conceito da mentalidade de risco. Essa norma, hashtag Fica a Dica, ela está em consulta nacional, termina agora o prazo dia 1º de junho, né? Então, toda norma, antes de ser lançada como NBR, uma norma brasileira, ela passa um tempo, então, em consulta nacional. Se vocês procurarem no Google o site da ABNT, vocês vão ter acesso a essa versão da norma 37.301, que ainda não é oficialmente, porque ela não está publicada, mas é bem provável que, assim que encerrar esse prazo da consulta nacional, vai se apreciar os comentários e ela será publicada. É uma norma interessante, porque eu diria que ela fecha mais ou menos a ideia de um guarda-chuva para a gestão de conformidade / compliance nas organizações, né? Então, ela segue também, voltando ao nosso tema, o conceito da mentalidade de risco, e eu até costumo fazer uma brincadeira aí na história da evolução profissional, né? Os nossos profissionais vieram evoluindo, e eu diria que o profissional de hoje em dia, não importa a sua área de atuação, né, ele evolui do Homo sapiens, né, para talvez o Homo riscus managens, né, porque na essência da mentalidade de risco, com esse conceito moderno de risco positivo ou risco negativo, oportunidades e ameaças, a essência da gestão de risco ou da mentalidade de risco é a tomada de decisão, né? Então, gestão de riscos como uma ferramenta importante para que os tomadores de decisão na organização, em todos os níveis, utilizem um processo sistemático, né, uma abordagem padronizada, para que essa decisão seja melhor embasada, tanto para evitar, minimizar um risco negativo, uma ameaça, um perigo. No caso da LGPD, por exemplo, as pessoas muito preocupadas com multas, processos, Ministério Público, a ANPD, etc. e tal, mas não só as ameaças, como também decisões que vão trazer benefícios ou oportunidades. A LGPD, sim, ela tem oportunidades, né? Ela pode ser uma legislação que, primeiro, a regra de jogo da privacidade e proteção de dados pessoais dessa forma está clara, né? E as organizações, como a Viviane colocou bem, no caso da Boa Vista, utiliza a própria LGPD ou a proteção de dados pessoais como um diferencial competitivo dos seus produtos, que, na sua essência, são informações, são dados até classificados. Então, a LGPD, dentro de uma visão de cumprimento, atendimento a requisitos, a uma série de requisitos, não deixa de ser uma norma que também traz embutida dentro de si esse conceito da mentalidade de riscos, né? Acho que em alguns capítulos e artigos isso fica mais evidente, né? Como, por exemplo, na questão do DPIA, né? Ou relatório de impacto à proteção de dados pessoais, né? Que é toda uma documentação que o controlador ele precisa descrever em relação aos seus processos, do que seriam, no caso de tratamento de dados, situações que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais dos titulares de dados, né? Então, o DPIA, na sua essência, traz embutido essa visão de gestão de riscos, mas outros itens também, né? Eu citaria, por exemplo, aqui na questão do artigo 42, que fala exatamente sobre os incidentes de segurança, né? Incidentes esses que podem acarretar risco ou dano relevante aos titulares. Então, na essência, da mesma maneira que a ISO trouxe essa abordagem da mentalidade de risco para a implementação e atendimento de qualidade,
de meio ambiente, de sustentabilidade ou de qualquer outro atributo ou objetivo que precise ser preservado. No mesmo caso, para a LGPD, esse processo segue exatamente essa mesma visão, né? E nós, na Módulo, baseado na ISO 31000, baseado nessa ideia de mentalidade de risco, de incorporar a mentalidade de riscos em qualquer processo de segurança ou um processo de atendimento, de compliance, né? Nós criamos o módulo Meta Framework, né? E esse aqui é o desenho simplificado aí do módulo Meta Framework para LGPD. Né? Então, aqui no eixo das linhas, né, a gente tem, baseado na ISO 31000, os processos principais. Então, para a LGPD, definir claramente qual é o nosso escopo, não só a minha organização como um toda, mas as pessoas, as áreas, os sistemas, as partes relacionadas que, de alguma forma, lidam ou tratam dados pessoais, né? O processo-chave de avaliação de riscos, que na ISO é subdividido em identificação, análise e avaliação de riscos, né? Então, é aí que a gente, na verdade, transforma esse risco em métricas, né? Consegue colocar um número, né? E poder classificar e categorizar esse risco, um risco alto, um risco médio, um risco baixo, né? E, finalmente, o tratamento propriamente dito dos riscos, né? Que são o tratamento dos dados, que é garantir que nós temos a segurança implementada, não só na segurança digital, a segurança cibernética, mas a segurança nos meios convencionais, analógicos, informação em papel, que muitas vezes aí, a gente tem feito muitos projetos, mais de 100 projetos nessa área de LGPD, e a gente sabe que muitas vezes existem informações, dados pessoais de ex-colaboradores, por exemplo, guardados em galpões, em gavetas, em armários, né? Tudo isso, no caso da LGPD, de uma certa forma, precisa ser protegido, traz riscos no sentido aí de ameaças. Então, esse meta-framework que é adaptado para a LGPD, baseado na ISO 31000, nós fizemos uma evolução recente, né? A Módulo acabou de se filiar ao Open Group, né? Que é a associação que publica o Open Fair. O Open Fair, ele é, na verdade, uma metodologia de gestão de riscos quantitativa, né? E esse é um desafio que nós tínhamos, vários clientes demandando, que a gente pudesse não só definir que um risco é um risco alto, um risco médio, né? Qual é o risco da LGPD, um risco de violação de dados, um risco de vazamento de informação, o risco de, eventualmente, a organização ter multas e sanções, mas, em vez de ter esse risco de forma qualitativa, como é que a gente pode ter uma métrica, um valor? E, na medida que cada vez mais esse assunto de gestão de riscos, segurança, LGPD, ele evolui para a alta direção, muitas vezes a própria governança da organização, o conselho, né, que precisa falar uma linguagem de gestão de riscos, essa ideia de ter o risco como uma métrica quantitativa, né, um valor em real, um valor em monetário, que fique claro qual é o tamanho desse risco, ajuda muito, por exemplo, na questão da tomada de decisão dos investimentos, né? Então, assim, fica fácil a gente, por exemplo, definir um ROI, um retorno do investimento, se a gente souber que a gente vai ter que investir X mil reais para ter um retorno de uma redução de um risco de tanto para tantos mil reais, né? Então, essa metodologia é interessante, baseada no FAIR, uma abordagem bem importante nesse momento, principalmente destacando o artigo 49 da LGPD, que diz que os sistemas utilizados para tratamento devem ser estruturados seguindo aí os padrões de boas práticas de governança, né? Então, essa ideia aí, na medida do possível, quando a gente fala das normas ISO, a ISO 31000, a ISO 27000, na sua série 27001, 27701, esses padrões de mercado, o FAIR, o Open Fair, tudo isso colabora para que a gente possa estar adotando na nossa organização, para atender a LGPD, melhores e boas práticas, tanto de segurança quanto de governança. Então, hashtag fica a dica, nós não precisamos reinventar a roda, né? Todos esses frameworks, essas normas, de uma certa forma, elas já prescrevem essa ideia de apoio à implementação. E como o Eduardo Poggi colocou, e aí eu até aproveitei e coloquei esse slide aqui, que é o que nós chamamos internamente na Módulo, o famoso projeto Espeto de Ferro, né? Como eu falei, a Módulo ajuda, apoia diversas organizações com software, com metodologia para o atendimento da LGPD, mas nós, dentro de casa, precisamos também atender a nossa LGPD, né? Então, nós internamente na Módulo temos dados pessoais,
na área de RH, nós temos a questão dos dados pessoais a serem protegidos na área de marketing, comunicação, dados específicos dos nossos clientes que rodam nos nossos softwares, né? Então, por isso, dentro da Módulo, a gente sempre brinca e chama isso do nosso projeto Espeto de Ferro. Casa de ferreiro, o espeto não pode ser de pau. O espeto tem que ser de ferro, né? E dentro dessa linha, nós recentemente nos credenciamos, né, como membros do IAPP. É muito interessante, né? O IAPP, a Viviane tocou nesse assunto da importância de nós trabalharmos a cultura, a conscientização das pessoas, né? Então, é a associação que traz a ideia de profissionais de privacidade, profissionais de proteção de dados pessoais, né? E eu até chamei a atenção porque existe muito conteúdo no IAPP, né? Um desses conteúdos fala exatamente do tema da nossa live de hoje, que é a questão da certificação e da norma 27701. Existe lá um webinar disponível no site do IAPP, que fala exatamente desse processo de certificação, recomenda o uso da 27701 como uma dessas boas práticas para implementação. Então, em resumo, né, eu acho que consolidando um pouco toda essa experiência que foi apresentada nessa nossa live de hoje, a 27701, de uma certa forma, ela funciona como uma espécie aí de seguro, um campo de força ou um guarda-chuva que nos protege, de uma certa forma, na questão dos riscos envolvidos na LGPD, principalmente a questão das ameaças, né? As multas, as sanções, o problema de reputação ou imagem que possamos ter. Então, toda essa experiência que foi colocada, o Eduardo Poggi apresentou no nosso projeto de Espeto de Ferro, a gente utiliza duas plataformas importantes da Módulo, uma que é a plataforma do LGPD Manager, que é aquele conjunto de telas que foram apresentadas, que percorre todo o ciclo de vida de um atendimento a um sistema de gestão de privacidade e proteção de dados pessoais. Então, desde uma empresa que ainda não fez nada ou está no iniciozinho da sua jornada, que precisa se preparar, fazer um diagnóstico, criar um plano de ação, até aquelas que estão já no meio do processo, implementando no seu dia a dia, mas a LGPD não é um projeto, né? A LGPD tem projeto para se preparar, um projeto para implementar, mas a LGPD é um processo, é uma jornada contínua, né? Então, também um software que dá, uma plataforma que dá apoio à gestão contínua. Então, eu falei da plataforma LGPD Manager e temos também a plataforma da Lei Digital, né, que é uma outra plataforma com interface mais amigável, um software bastante clean, com uma visão muito voltada para os nossos usuários, né? Então, de novo, quando a gente fala da necessidade e importância dos nossos usuários conhecerem a lei, conhecerem a LGPD, conhecer, então nós estamos falando sobre 27701, né? A vantagem da lei digital é que ela apresenta os documentos não no formato tradicional, como a gente está acostumado a ver, mas realmente criando essa possibilidade de enxergar a lei filtrada por assuntos, né? Como se fosse um verdadeiro painel, né? E muitas vezes cruzando essas informações. Então, aqui no caso, a gente pode pegar do nosso conteúdo aqui a LGPD, os controles do SIS para implementar a segurança cibernética, a 27001, a 27701, cruzar todas essas informações e ver, inclusive, aqui um painel de aplicabilidade, um painel de compliance, né? Uma visão geral onde a gente pode enxergar não só o conteúdo desses documentos, mas principalmente o grau de atendimento dentro da organização. Aqui é uma visão rápida de alguns conteúdos importantes relacionados à LGPD que tem na lei digital, como eu já falei, não só a própria lei e o SIS, mas também alguns templates de normas, né? Template de política de segurança da informação, template de uma política de privacidade e proteção de dados pessoais, template de uma política corporativa de proteção de dados pessoais, a política do website, né? Então, esses vários templates disponíveis nessa ferramenta da lei digital, que eu encerro, então, agora aqui a apresentação, deixo para você esse QR Code que vocês podem acessar. Acho que a Isabela já copiou no nosso chat alguns links que vocês podem ter mais informações, e-book sobre as soluções que foram apresentadas aqui. E eu encerro, então, agora abrindo para a nossa sessão de perguntas. Eu acho que tivemos várias perguntas já encaminhadas para a Viviane, para o Neifer. Eu vou passar ela aqui. Pode, se você puder me ajudar encaminhando as primeiras perguntas, eu já engreno nas outras. Tem uma pergunta para a Viviane, deixa eu resgatar aqui em cima.
Eu acho que foi a primeira pergunta aqui. A primeira pergunta é se a apresentação pode ser disponibilizada, a gente vai gravar e colocar lá no site da Modo, do YouTube. Não é isso, Isabela? É isso mesmo, eu coloquei o link aí também no chat. Tá. Tem uma pergunta, essa é a primeira para... bom dia. Eu acho que foi uma pergunta para a Viviane, que tem tanta gente que a gente está aqui meio perdido, né, Alberto? Bom dia, prezado Viviane. A pergunta é essa, Viviane. Prezado Viviane, vi processos internos como um item no seu caminho para certificação. Como é que você vê a disciplina de BPM, Business Process Management, com um ponto de convergência de todas as demandas dessa natureza? Eu acho que tudo parte do alinhamento interno, né? Então, assim, É o Wesley que perguntou, tá? Desculpa, o Wesley. Tá legal. Então, Wesley, acho que a questão do BPM e a atualização de processos, ele parte de um alinhamento interno, né? Então, ela não vai ficar única exclusivamente dentro da área de privacidade ou de compliance, mas ela tem que ser uma diretriz da instituição. E aí entra muito forte essa questão da gestão da comunicação também. Então, não basta fazer e alinhar com as lideranças, mas a gente tem que comunicar continuamente aí a alteração dos processos, mostrar quais são as novas ações, atitudes, e também, obviamente, ter um controle de que se está sendo seguidos, né? Estão sendo seguidos. Para isso a gente usa bastante os indicadores. Tá bom. Tem uma outra Obrigado. pergunta. Deixa eu passar aqui agora, fazer um bate-bola aqui, tem um comentário do Walter aqui que diz que é seu vizinho, Neifer. Parabéns pela excelente apresentação, né? E ele pergunta aqui, em média, qual o custo para implementar a consultoria e processo de avaliação da ISO 27701? Qual o contato para pedir proposta? Eu acho que depois você já pode até colar o link aí no chat. Legal, legal. Aí o investimento ele vai variar bastante dependendo do ramo de atividade da organização, principalmente dois pilares, né? O ramo de atividade da organização e o número de funcionários. Então, obviamente, o ramo de atividade a gente já faz uma análise de risco durante o processo de auditoria, né? Qual vai ser o risco do processo de auditoria, e o número de funcionários a gente faz a quantidade de carga de dias de auditoria. Então, por exemplo, uma empresa de pequeno porte, de 10 funcionários, ele vai ter aí 3 dias de auditoria inicial e 1 dia por ano, por exemplo, né? Mas uma empresa com mais de 1.000 funcionários, ela realmente já vai ter processos mais robustos, né? Recentemente, eu posso falar o nome, porque foi um caso de mídia recentemente, a gente certificou a Serasa, né? E o Serasa foi lá, se eu não me engano, 18 dias de auditoria. Então, aí o investimento, nesse caso, vai ser muito maior. Então, varia bastante de acordo com isso. Mas manda toda a informação para a gente detalhada e a gente emite uma proposta sem compromisso. Eu vou colocar aqui o contato. Obrigado, Neifer. Tem uma pergunta aqui para você agora, Eduardo. Pode comentar um pouco mais, com base na experiência de vocês, do posicionamento do DPO nas estruturas das empresas, o report line, dentro de qual área, TI, jurídico, etc. Tá. Essa pergunta é muito interessante. Quem foi que fez, Alberto? José F. José F. Essa pergunta é muito importante, porque eu vi que a Viviane trabalha lá com as 3 linhas de defesa, e essa é importante, por quê? Porque é um processo que as empresas estão incorporando para tratar a gestão de riscos em qualquer uma das áreas, ou seja, você tem a primeira linha de defesa, onde são os gestores que tratam os riscos, você tem a segunda linha de defesa, que define os processos, a organização, e aí a gente insere nesse processo a conformidade com a LGPD, os riscos para a LGPD e riscos quaisquer outros, inclusive a segurança da informação, que afetam a organização. Então, por que a organização trabalha nesse modelo de 3 linhas? Ela trabalha de 3 linhas para exatamente dar suporte ao board da organização, que você vai estar monitorando vamos dizer assim, as ocorrências e riscos que vão impactar a sustentabilidade da organização
no seu período. E a terceira linha é a auditoria interna, que vai verificar se os processos definidos estão de acordo com as melhores práticas e se as primeiras linhas de defesa estão fazendo o que deve ser feito. Então, passando para a sua pergunta específica, o DPO é uma segunda linha de defesa, onde ele define as regras, define os processos, onde os gestores que são das áreas, dos processos, que tratam vamos dizer assim, esses sistemas e sistematizam as operações da empresa que, porventura, podem tratar dados pessoais, ele define as regras que devem ser utilizadas, se aprova ou se não aprova e como deve ser previsto. Então, o que a gente entende é que essa segunda linha é o DPO, tá? A gente entende que o DPO ele tem que ser multiconhecimento, ou seja, não é só jurídico nem de tecnologia, ele tem que ter principalmente de processos, e definir as regras para que as áreas da organização, de uma forma coesa e íntegra, tratem esse processo de privacidade e proteção de dados. Essa é a minha visão, tá? Obrigado. Eu estou vendo aqui o José F, que eu falei, o F aqui, o Fontinelli, meu amigo Fontinelli, está dizendo que é ele, o José Fontinelli. Mas eu vou aproveitar até passar a mesma pergunta para a Viviane, já que ela é a DPO da Boa Vista, e depois ela pode responder também a pergunta do Rogério, que não entendeu muito a questão de dados de menores, há uma base interna, de onde vêm esses dados. Então, fala um pouquinho, Viviane, um pouco sobre a experiência de DPO na Boa Vista e depois essa questão de dados de menores. Tá legal. Bom, como DPO da Boa Vista, acho que alguns pontos, assim, a gente tem importante, óbvio, no Brasil a gente não tem uma diretriz específica de onde o DPO deve estar, nem durante quanto tempo ele fica na função, diferente até da GDPR, mas a experiência de estar na segunda linha de defesa, eu acho que ela é primordial, porque ela nos dá a independência em relação à continuidade dos controles, né? Então, nesse momento, nós definimos a estratégia, nós validamos as estratégias que eventualmente já estavam definidas, se elas estão em conformidade ou não, e eu tenho total liberdade de poder criticar sem necessariamente estar debaixo de uma linha operacional. Para mim, isso é um dos pontos mais importantes de estar segregada de uma posição, por exemplo, dentro da área de segurança da informação. Outro ponto até que o Eduardo comentou é sobre a multidisciplinaridade, né, do cargo em si. E isso é super importante. Hoje eu estou dentro de uma área de compliance, jurídico compliance, legal e compliance, na verdade, é a nomenclatura correta, só que eu não sou advogada, eu sou formada em ciência da computação, eu tenho todo um background de experiência aí voltado para governança e riscos tecnológicos, e aí também a especialização em segurança e privacidade. Eu acho que essa visão holística, ela faz toda a diferença hoje. Então, eu tenho a capacidade de olhar a parte técnica, eu tenho a capacidade de olhar o risco, e naquilo que é o legal, né, já que eu não sou advogada, eu tenho quem me coloque, ele me dê um suporte também nessas decisões mais específicas. A segunda pergunta eu não lembro o que era. Sobre dados de menores que você comentou, Tá. né? Eu comentei assim, no nosso framework a gente tem um item específico sobre gestão de dados de menores, né? Não, esses dados, eles são internos, eles não são divulgados em nenhum local, eles são dados coletados de maneira correta, obviamente, regulamentar, porque eu preciso assegurar que a informação que eu forneço para os meus clientes, ela não é uma informação fraudulenta. Então, eu não posso ter em minha base de dados eventualmente o dado de uma pessoa com informações de crédito, mas aquela informação é fraudulenta, foi feita num CPF de uma criança, e hoje a gente tem, até por esta questão ter sido mesmo regulamentada, hoje crianças têm CPF, e existe uma grande parte das fraudes que são realizadas em CPF de crianças, então a gente tem todo esse cuidado de não repassar nenhuma informação que seja fraudulenta. Ok, obrigado. Uma pergunta para o Neifer aqui sobre a questão, para comentar um pouco sobre o relacionamento da 27701 com a 29134, que é a avaliação, né, a norma de DPI, a 29151 também, que é o Framework de Proteção de Dados Pessoais. Relacionamento, sobreposições, por que e quando aplicar uma ou outra.
Ah, legal, legal. Bom, todas as normas citadas aí, vou falar principalmente aí da 29134, elas são normas de diretrizes, né? Não são normas de requisitos. Então, você pode utilizar essas normas de diretrizes como ferramenta dentro da implementação do sistema de gestão da segurança da informação e proteção de dados, conforme a 27001 e a 27701. Claro que dependendo do ramo de atividade, né? No caso, a 29134 é bem voltada para a tecnologia da informação, empresas que focam nesse risco, né? Então, você pode utilizar essa norma dentro da estrutura da 27001 e da 27701. Mas a 27001 e a 27701, elas são normas de requisitos, ou seja, normas passíveis de certificação. Então, na estrutura da ISO, né, todas as normas terminadas em 1, elas são normas de requisitos passíveis de certificação, né? A gente tem somente uma diferença que a ISO 20000-1, ela também é uma norma de requisitos, a norma de tecnologia da informação. Então, todas as normas que você utiliza dentro do sistema de gestão, você pode utilizar para gerenciamento dos seus riscos, controle, no caso dessa assessment, mas ela não vai ser auditada, você vai trazer ela para dentro do sistema de gestão, mas quem vai ser auditada vai ser a 27001 e a 27701. Bom, obrigado, Neifer. Tem uma pergunta aqui para o Eduardo Poggi, né? O Magnus perguntou se o sistema é proprietário e depois a Ana Lúcia perguntou quais são as principais soluções de automação existentes para atender a LGPD e se vocês oferecem esse serviço. Eduardo Poggi. A gente oferece serviço, a gente tem aí, conforme o Alberto já falou, a nossa consultoria atende a diversos clientes, a gente tem a nossa ferramenta, é uma plataforma, na verdade, que nós temos todos em ambientes SaaS, ou seja, o cliente usa a nossa plataforma, não precisa instalar nada no seu ambiente, e todas as features que a gente colocou lá são aquelas que eu já tinha mencionado. Por exemplo, registros de todos os ciclos de informação, registro de áreas, registro que sistema, que área, tipos de dados pessoais, as áreas, os sistemas, as tecnologias utilizam. Então, é um sistema que apoia a ação do DPO. Ou seja, a Viviane aí precisa ter, por exemplo, um registro das ocorrências, registro de solicitações, todas as informações que chegam para o DPO, alguém pedindo para criar um sistema novo que trata o dado pessoal. E todo esse processo, essa jornada, né, ele é um processo contínuo, tem que ser gerenciado dentro da sua empresa. Então, a ferramenta que a gente faz, que é o LGPD Manager, ele fornece a capacidade não só de você ter esse registro, mas monitorar e apresentar para o auditor, aí no caso da QMS, como isso está dentro do sistema. Ou seja, existe um dos requisitos que você tem da informação documentada, e você tem que ter essa documentação de todos os sistemas que tratam dados pessoais, os registros, etc. E em vez de eu ter que botar isso num diretório com planilha, com opção de coisa, a gente coloca no sistema e durante a auditoria de QMS, por exemplo, a gente pegou o Eduardo que fez, a gente mostrou para ele o sistema, mostrou quem é o responsável, quem tem acesso, tudo com controle de acesso configurado. Então, o que a gente tem? Ele passa a ser uma base única, centralizada, de controle do funcionamento do sistema de gestão de privacidade da informação. Então, você tem dentro do sistema todas as facilidades de executar as ações que o DPO executa. Seja registro de onde são as transferências internacionais, registro dos incidentes, registros de solicitações de comunicação da ANPD, todos os relatórios de DPIA armazenados lá dentro. Então, nós temos, na realidade, uma suíte, como a gente chama aqui dentro, de informações de processos que têm que ser tratados pelo DPO, que são verificados na auditoria, e as documentações, a informação documentada no que a gente chama de lei digital, que é onde estão todos os templates e as informações de regras, políticas, procedimentos que a gente tem que tratar. Então, o sistema ele se compõe dessas duas aí, que são os dois links que a gente fez, tem um e-book aí que a gente colocou aí já no link, que é da lei digital e do LGPD Manager, que trata esses processos. Tá? Bom, pessoal, nós estamos nos aproximando aqui de meio-dia, a gente gosta de terminar no prazo, né? Tem muitas perguntas
chegando. A gente vai tentar responder vocês aqui pelo chat também aqui, mas eu vou, assim, por conta do nosso horário aqui, eu vou passar a palavra para as considerações finais aqui da Viviane e do Neifer, e aí a gente encerra a nossa live. Bom, quero agradecer a participação de todos, coloco à disposição no que tiverem dúvidas e até mesmo para a gente bater aí um bate-bola a respeito de trocar informações, trocar experiências. Eu estou no LinkedIn, meu LinkedIn é Viviane Rico, pode me procurar lá, e as informações, meus dados também, depois eu passo para divulgação aí no YouTube. Obrigada. Obrigado, Viviane. Agradecer ao módulo também, ao Alberto, Eduardo e ao Fernando por essa oportunidade. Obrigado você. Neifer. Pessoal, queria agradecer aí todos pela participação, agradecer a Módulo, né? Além de uma parceira, um cliente nosso, certificado na 27001, 27701, um case muito interessante aí para o mercado. A mensagem que eu passo aqui no final é que a ISO 27701 é a certificação hoje, uma das certificações que mais cresce no mundo, junto com a 27001. Em dados recentes, ano passado, a ISO 27001 ela figurou como a primeira norma que mais cresceu no mundo em número de certificações, quer dizer, é bem significativo. Na Europa já é uma grande realidade, nas principais empresas, a certificação da 27701 para atendimento da GDPR. Nos Estados Unidos isso começou forte também há 2 anos, principalmente aí pela Lei Californiana de Proteção de Dados. E agora no Brasil já é a realidade, a QMS é pioneira no Brasil em certificação da 27701, uma das principais referências no país na certificação, e a gente tem experiência com os nossos outros escritórios no mundo, a gente vê que realmente as empresas buscam cada vez essa normativa como ferramenta de gestão interna dos seus processos, né? Como a Viviane mostrou, é uma norma que realmente agrega valor para o atendimento aí da LGPD principalmente. Lá no nosso site tem também um e-book sobre a 27001 e a 27701. Temos curso de formação de auditor líder da 27001 e da 27701. Então, a gente tem toda uma estrutura para atendimento de vocês nessas normativas. Agradeço muito aí a presença de todos. Obrigado. Tá, todos os meus contatos aí eu coloquei no chat. Obrigado, Neifer. Muito bom, muito informativo. Pode, você tem consideração final, seus 30 segundos. Tá bom, Alberto, eu vou tentar ser rápido. Bom, primeiro agradecer a todos e dizer que agradecer tanto a Viviane quanto a Neifer, foram informações valiosas que passaram para a gente, tenho certeza disso, tá? Acho que o evento, ele foi, apesar de a gente não ter conversado muito antes, ele consolidou a visão da importância tanto da 27001 com a 27701 para as empresas e o valor que ela traz para as empresas, não só para, vamos dizer assim, um diferencial competitivo, um diferencial de mercado, quanto um redutor de riscos de multas e sanções. Então, a gente está bem alinhado. Então, o meu recado final é, se precisarem de alguma informação, se quiserem alguma informação adicional, podem nos contatar. Pode me procurar no LinkedIn, o meu LinkedIn é Eduardo Pós. Eu tenho alguns artigos lá falando de PINs, de SGSI, como o PINs pega carona no SGSI, que é o fato que está acontecendo hoje, né? E eu me coloco à disposição aí para responder qualquer coisa. Se tiverem alguma dúvida, podem nos procurar. Alberto. Bom, obrigado aos palestrantes, acho que foi bem rico, acho que e bem coordenado, sintonizado aí, acho que as apresentações. O tema é muito interessante e aí o tempo é curto para a gente tanto poder apresentar quanto responder todas as perguntas. Tiveram até algumas perguntas direcionadas para mim aqui em relação à questão da ISO 31000 com a ISO 9000, mas aí eu vou deixar, né, que é a pergunta do Saulo aqui, tem alguns participantes que eu já vi do nosso Comitê de Gestão de Riscos da BNT. Eu atualmente coordeno esse Comitê de Gestão de Riscos. Eu vou postar para vocês aqui, tem meu LinkedIn também, mas eu postei aqui o meu endereço de e-mail, e aí já fica o convite para que participem conosco do nosso Comitê de Gestão de Riscos da BNT, né? Então, basta me enviar um e-mail, a gente vai ter uma reunião agora, no final de maio, início de junho. Nós estamos traduzindo a ISO 31010, que é uma norma que tem 42 técnicas de avaliação que podem apoiar nesse processo aí de gestão de riscos.
na organização, tem a 31.022, que é uma norma de gestão de riscos legais, enfim, é um conjunto de sopa de números e letrinhas aqui, e a gente pode ficar perdido em todas elas. Então, fica o convite, vocês participarem ou indicarem alguém das organizações de vocês. Mais uma vez, muito obrigado, Viviane, obrigado, Neifer, Pode também pela brilhante apresentação e experiência que vocês trouxeram para cá. Obrigado, pessoal. Que Deus aí proteja. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, gente. Até logo.